Estou aceitando o Rômulo aqui para estar conosco nessa noite. Bom dia, Ângela. Boa noite, Ângela. Ué, o que está acontecendo? Aê, conseguimos! Aqui eu sou um desastre, gente, em tecnologia. O Romulo saca tudo. Agora eu de tecnologia, como se diz, enquanto tecnologia, informática, eu sou uma excelente psicóloga e terapeuta, porque estou começando, né? Antes tarde do que nunca. Bem, Rômulo, estava falando para a Leila, para a Ohana, que entrou agora, né? Para as pessoas que nós vamos abordar um pouco o tema medo de mudanças e o despertar das potencialidades, com a visão da leitura corporal e da psicologia corporal haitiana, que é a minha linha de trabalho, né? Rômulo, fala um pouco de você, se apresenta para as pessoas. Olá, boa noite. Satisfação enorme estar aqui contigo hoje, Lívia. Muito bom. Dá para rir um bocadinho antes as dificuldades para entrar no Oi, live. Horácio. Então, sou terapeuta em leitura corporal, biomagnetista, faço tratamento com biomagnetismo aqui em Belo Horizonte e onde me chamam. E a leitura corporal é meu carro-chefe de trabalho, aonde que eu busco sempre me orientar e buscar sempre o auxílio melhor, tanto para a minha pessoa quanto para as pessoas que vêm até mim ou que eu vou até elas. Bem, a nossa proposta é fazer uma parceria, minha e do Rômulo, né, Rômulo? Juntando a psicologia e a terapia corporal e as terapias que nos deixam numa proporção do eixo mais consigo, o estado de vontade consigo, para vocês que estão na área da psicologia, na área da saúde, na área da humanas, vocês vão ver que a vertente soma do corpo, ela nos traz um pensamento mais fluido e que nos mantém o equilíbrio. E às vezes faz essa conexão de psique e soma, ela faz falta no momento que os sinais e sintomas do nosso corpo expressam e passam desapercebidos, principalmente o medo. O medo não é um sentimento ruim, o medo é um sentimento bom. Por que bom? Porque ele nos faz arredar, ele é uma emoção humana que tem uma constância na nossa vida, não só agora, desde que nascemos, né? Tememos também, porque que é medo maior que para uma mulher, né? E para um parceiro que está ali acompanhando, do que o medo da dor na hora do parto, da gestação? É um medo também, né? O medo de... E aquela criança que vai nascer? Ela também sente o quê? Os medos que aprisionam dentro da cadeia sem grades daquela mãe. E daquele pai também que expressa um sentimento que ele desconhece o novo, que é o medo da mudança, que nós vamos estar falando para vocês. A mudança total na vida da gente, né? Principalmente o Rômulo é pai, ele acompanhou a esposa dele, deve ter acompanhado, com certeza, né? E o medo permeia na família da gente, na história, na nossa história familiar, no nosso vínculo familiar. E na infância, criam-se medos, até mesmo por não saber lidar com o próprio medo, que é o do pai e da mãe. Muitas das vezes, o que acontece com aquela criança? A gente projeta nela até os nossos próprios medos. E quem sofre é o pequeno, né? Então, eu gostaria agora que o Romulo falasse um pouquinho desse medo introjetado, né? Desse medo que
que talvez ali, como pai, como que foi a, o medo de ser pai de primeira viagem, na primeira filha, né? Como que você sentiu isso, Rômulo? Para mim foi uma experiência muito, como é que se diz? Assustadora, ao mesmo tempo desafiadora. Foi uma situação onde a gente viveu, eu vivi, né, um momento de dificuldade em compreender o que estava acontecendo naquele momento. Então, foi uma surpresa interessante ver um ser nascendo ali, né? E assim, agora sou responsável. Aquele lado masculino gritou alto naquele momento, né? E agora? Aí começa, né? Será que eu vou dar conta? Será que vai ter brinquedos? Será que a gente vai ter amigos? Será como é que vai ser a escola? E se eu for mandado embora? E se der um cataclisma? Se o mundo acabar, como é que vai ser? Então, é um turbilhão de coisas que passou na cabeça naquele momento. E aí, quando a gente pega pro lado terapêutico e analisa com cuidado, a gente vê que isso é uma coisa completamente normal, é natural, é inerente do ser humano. Porque o medo, quando ele é utilizado com tranquilidade, com alegria, com calma, com parcimônia, a gente consegue fazer um caminho mais tranquilo. E a gente vê que nada como um passo de cada vez. As coisas vão surgindo, vão acontecendo, quando você assusta, oh, passou. Aí quando o menino tá lá pequenininho, que você consegue resolver, vem um e fala, nossa, você vai ver quando chegar com 3 anos. Depois, nossa, vai ver como vai chegar 7, 15, 20, e assim vai. Quando você tá velho, fala, nossa, né, olha a adolescência, cuidar com o namoro, cuidar não sei o quê. E aquilo vai passando. E automaticamente, se nós deixarmos esse medo tomar conta, acaba que a gente passa para a criança. E a criança, até os 7 anos, ela não tem o seu corpo 100% formado. Ela ainda não tem a decisão de que fazer. Até os 7 anos, biologicamente falando, ainda está em formação até o pâncreas, né? Composição cefálica, tudo está ali acontecendo e começando a acontecer. Então é onde que tem que ter aquele cuidado, é onde que a criança ela aprende muito mais pelo nosso exemplo do que pela nossa fala. Então, a criança ela pede esse cuidado. E aí acomete, quando a gente vem para o adulto, muitas vezes a gente pega naquela coisa, né? Ah, como é que eu vou fazer agora com essa situação? O que acontece? E aí, se você não tiver uma calma, acaba que gera um conflito interno. Mas nada apavorante, porque a gente comete erros, que é completamente normal. Pelo menos eu falo por mim que aconteceu e acontece sempre. Justamente, os medos introjetados. Peraí, Romulo, tem uma pessoa falando que meu Instagram é privado. Não, né? Não, Instagram é profissional, Leila, tá? Os medos introjetados, né, experimentados, eles vêm e com uma potência muito grande. E nós, enquanto terapeutas corporais, da leitura, a gente sabe que o órgão que manifesta isso é os rins, né? Mas, no caso da criança, é um medo introjetado, não somente dos rins, mas é introjetado no sentido daquele pai, daquela mãe ter os seus temores e passar para esse outro. E esse outro, no caso, é o ser que está para nascer, né? E muitas das vezes, o que acontece? Esse medo que é passado para as crianças, quando nasce, e já, igual o Romulo foi falando das fases aí da criança, de desenvolvimento infantil, o que acontece? A gente vai projetando nela os nossos medos, fazendo ameaças, temores, acabamos controlando as crianças no medo e não no respeito, né? E quando falta isso, vão criando crenças limitantes na gente. Nós, enquanto adultos, temos crenças limitantes em função daquele medo lá da infância ou lá dentro do útero da nossa mãe, que ainda não estávamos no mundo, não tinha dado a primeira respiração ao vir ao mundo, né, que é importantíssimo.
e já tínhamos medos, já tínhamos vários medos introjetados. Medos daquela mãe que, por não saber se ia ter o que dar para nós, ou medo, talvez, de uma relação que estava muito em desequilíbrio, que levava a um momento de ansiedade muito grande, né? Ou um medo por culpa de não ser uma boa mãe. Então, as nuances do medo vêm de várias formas. Não só o órgão rim, que que é a morada do medo, mas sim do comportamento que temos com os nossos filhos, com os nossos colegas, que somos educados no medo. Como a pandemia agora, né, Rômulo? A pandemia teve uma cultura do medo muito grande. Muito grande. Nós tivemos eu falo que essa oportunidade da natureza de retornarmos para nós mesmos, voltar para a solitude, e houve esse momento de abertura deste medo introjetado que a gente vem carregando, que muitos de nós carregamos ao longo de nossa vida. Né? Que a gente pega dos nossos pais, assume de vizinhos, assume de amigos, e a gente fica naquela, afastando de nós mesmos o tempo todo. E aí quando chega numa fase adulta, que é você que tem que decidir os seus caminhos, tem que decidir o que você tem que fazer, gera aquele medo, gera aquela angústia. Nossa, e agora? Sou eu. E aí? O que, que eu serei? O que, que eu vou fazer? E aí começa ao mesmo tempo, aquela potência dentro da gente vai gerando aquele movimento no nosso organismo, e a gente sem perceber, a gente vai sentindo dores, começa a sentir dores emocionais, físicas, excessivamente, né? A cabeça, quantos jovens aí, quantos que já passaram com problemas de cefaleia excessiva, né, com dores de cabeça absurdas, tomam vários remédios e nunca que melhora. Porque fica naquele excesso de pensação ali, ah, será que vai? Será que eu não vou? Será que não vai? E aquilo? Ah, é faculdade, ah, é filhos, é casa, é trabalhos, é desenvolvimento, é pós-graduação. E a gente vive esse redemoinho de mais e mais e mais e mais e mais, sempre buscando ter, esquecendo ser. E aí quando a gente chega e pega, não, mas isso aí, né, eu tenho que crescer, eu tenho que aposentar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Muitas vezes essas crenças Eu tenho que, né, vem Rômulo? lá de Vai trás. para obrigatoriedade. E a obrigatoriedade, o que que ela faz com a gente? Ela faz a gente ter comportamentos condicionantes. Ela nos condiciona. E aí volta lá naquela introjeção do medo, lá atrás, lá da infância, ou da gestação, né, que é o medo também de ter o medo, que hoje vivemos com a pandemia também, que é no pânico, né? E Esses quantas medos, pessoas tiveram com síndrome quantas de pessoas pânico? não tiveram? Eu mesma fui uma, né? E, e o medo de ter medo, ele nos leva para corredores estreitos e ficamos tão apavorados, né, por não saber aonde caminhar, que começamos a dar par de valsa. Eu vou, mas e se acontecer isso? Aí eu volto. Eu vou, mas e se acontecer isso? Aí eu volto. Igual a criança no primeiro dia da escola também. E se eu for, e se meu coleguinha falar isso para mim? É a mesma coisa. Mas isso é um medo que é introjetado. Agora, o medo natural, que o Romulo falou lá no início, né? Ele bem aproveitado, ele faz com que a gente arrete, olhe, respire, né? Agora dá para eu ir. Igual hoje, por exemplo, né, a nossa primeira live, vamos falar da gente, né, Romulo, para trazer presença presente. Porque o Romulo sabe, como leiturista corporal, que o medo traz o quê? Presença presente. Pois ele faz a gente arredar, olhar de novo, ver se é para mim, ver o meu real tamanho, porque a gente agiganta as coisas em função do medo, né?
Aí aquela coisa que é deste tamanho, ele fica deste tamanhão, fica enorme. Aí o que que acontece? Faz a gente arredar e às vezes mobiliza e a gente fica parado, mobilizado e não consegue prosseguir. Ou então vai o pé de valsa, que eu expliquei para vocês agora, que é um termo da leitura. A Nereida Vilela usa isso muito com a gente, né, Roma? Dentro da leitura. Ah, fica dando pé de valsa aí para ver onde que você vai parar, né? Não vai parar, ou É, vai mobilizar, o pé de, né? É explica um aí que pouco sobre tá. o pé de, explica um pouco sobre o pé de valsa. O pé de valsa é o momento que você fica no titubeio. O que é titubeio? Titubeio é dúvida, na incerteza, na insegurança, né? E a insegurança, a incerteza, o titubeio leva a gente a fazer isso aqui, ó, a não enxergar as coisas. Está ali no seu olho, a sua potência está ali, mas você fica naquele titubeio que te desequilibra, podendo dar até uma labirintite? Sim. Por que Sim. labirintite? Porque a labirintite é quando você não consegue ouvir com os olhos e ver com os ouvidos. Porque quando você vê com os olhos e escuta com os ouvidos, você para, respira, eleva, oxigena o cérebro e ali vai funcionando o seu circuito, o seu sistema neural e você consegue dar prazo para você pensar e acionar o que é da sua alçada, o que é do seu poder, É, e não outra, poder pelo poder. e outra vez, quando você fica excessivo mágoa e ressentimento ali atuando, o corpo começa a questionar, fala assim, ó, acorda aí. Aí começa uma dorzinha, começa a reclamação, aí começa a ter incontinência urinária, começa às vezes a dar umas pequenas cistite. Por quê? O nosso sistema urinário, ele trabalha a potência base do nosso. Por isso que ele está ali, para poder o quê? Você olha, põe o pé no chão, firma, olha para onde você quer ir, para com esse medo, Centra. centra. Então, mas aí que você fica nessa, o que, que acontece? O nosso sábio corpo, eu gosto muito de falar do corpo, porque o nosso corpo eu vejo que quando a gente observa só o lado físico, É o nosso oráculo, né, Rômulo? quando a gente Se olha a só o gente lado. conseguir ouvir com os olhos, ó, Oh, porque quando a gente fica só no observando o externo é uma coisa tão simples. É apenas uma pele, é apenas uma situação, uma coisa ou outra. Não desmerecendo uma parte do nosso corpo, mas devemos entender que existe uma ciência gigantesca interna. E quando existe essa ciência, ela trabalha para que nós desenvolvemos, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. A ciência hoje já nos prova, já nos mostra que o nosso corpo tem muito mais bactérias, vírus, fungos do que células humanas. Então, nosso corpo é um complexo universo que precisa da nossa atenção para que possa o movimento do nosso interno, o nosso projeto de vida aconteça. Se você vive nesse movimento de medo, de resistência, o que acontece? O Ziz começa a reclamar. Ele vai gritar, porque ele quer potência. Rins é uma potência violenta, sabe? Ele filtra tudo ali, ele limpa tudo. Ele tem ali chega aqueles. de água parada, né, Rômulo? Chega de água Chega parada. de água parada. Explica para eles o que que a água parada faz com a gente. Ué, As más águas. a água é tão interessante que nosso corpo é constituído 70% de água. Se nós pegarmos uma 70. água e colocá-la pelo lado de fora, deixar ela a parada ali, vai gerar bichos, lodo, vai apodrece. Porque a água precisa de movimento. O nosso corpo precisa de movimento. Se não tiver movimento, não vai. Né? Hoje de manhã fiz um vídeo fazendo uma caminhada que eu relutei muito em retornar. E aí eu fiquei naquela. E quando eu voltei, nossa, como meu corpo doeu, como incomodou, o sol me incomodou, sabe? Se fui alongar, eu fiquei assim, gente, eu tô parecendo um velho de 90 anos. No entanto, a partir do momento que comecei a fazer o movimento, lutar contra aquela coisa assim, porque sempre tem aquela vontadezinha, né? Fica na cama.
Não, vamos assistir o sofá, vamos ler um livro, vamos entrar no TikTok, vamos fazer mexer no Facebook. E aí fica nessa. E a gente esquece que o corpo precisa desse movimento. Então, quando eu comecei a fazer o movimento hoje, e aquilo fez um movimento no meu corpo, quando chegou um certo momento, estava com uma disposição tão gostosa, tão legal, é onde que eu falo, poxa, é necessário a gente realmente mudar. Precisamos sair do movimento, aquele movimento de les parado. Bloqueio. Oi? E o bloqueio também, né, de Sim, não querer fazer o movimento, está ligado aos medos introjetados da gente. sim, porque a Porque gente. quando você não quer fazer o movimento, o que que acontece? Você fica mobilizado. E nós temos o direito de sentir esse medo do movimento, esse medo da mudança. O direito de ter medo faz parte da nossa vida, né? Essa história que o Romulo está falando aí, né, de, eu vou sair, não vou ficar na cama, vou ficar no celular. O celular nos aprisiona muito e acaba sendo uma desculpa para a gente não apropriar daquele medo que está por trás, ou aquela ansiedade ali também, de querer uma coisa e ter medo de alçar aquele voo, entendeu? Isso não é para mim. Então, eu vou ficar na cama, o inconsciente falando. É melhor eu ficar na cama, vou usar a fala do Romo, ficar no TikTok, do que eu sair e procurar uma jornada diferente de emprego, algo diferente que vai me facilitar, vou conseguir apropriar daquilo, né? Então, E, usar o medo ao seu favor e não ir para o enfrentamento do medo, que muitas pessoas usam, temos que enfrentar o medo. Não, não é enfrentar. É ser amigo daquele sentimento que está ali, que te faz ficar na cama, mas para você conseguir escutar. O seu corpo vai pulsar. E aí vai pulsar lá no seu pé, lá no meio do pé, né, Rômulo? O que que é o meio do pé? É um ponto que a gente conhece ele, que traz a presença presente. Nossa, meu pé não para de coçar, meu calcanhar tá doendo. Ele tá falando, o calcânio tá ligado aos rins. Tá falando de alguma prisão a passada, reflexologia, né? e você também, que você não está conseguindo lidar com aquilo. Aí é momento de acordar, de escutar o corpo, que é isso que nós vamos trazer para vocês, proporcionar essa escuta saudável para você conseguir lidar com os afetos vigentes, com as nuances do medo, com o pavor, com o temor, que é diferente. Cada nuance tem como é que fala? Uma energia no nosso corpo, ela vai preponderar ou ela vai estagnar em algum momento. Então, saber ouvir os sinais e sintomas, até de ficar na cama também, ou de querer dormir demais, é uma fuga, né? Tomar cuidado com essas fugas para não ficar preso a elas. Tem isso também, que a gente tem que ter esse cuidado, mas não ficar na não aceitação, e sim aceitar. Se hoje eu estou cansada, então eu vou deitar. Eu vou fazer igual o Romo falou, hoje eu preciso ficar deitada. Nossa, ontem eu fiz coisa demais, foi excessivo para mim. Se dar o deleite também, né? De É, ficar é, descansando, isso também faz parte. A gente não pode confundir então tudo agora é medo? Não, não. Nós temos o direito também do ócio criativo, né, Romulo? sim. Rubem Alves, em uma dos seus textos, ele fala assim: não haverá borboletas se não passar, a vida não passar por longas e grandes processos silenciosos metamorfoses. Então, se a gente não tiver aquela consciência que nós precisamos passar por um movimento de alteração corporal, alteração psicológica, a gente não vai conseguir compreender o que realmente a vida nos espera de nós. Que na verdade, eu falo a vida é interna. Porque quando a gente para e pensa, a vida se resume
todo o processo que existe na vida, ele existe exatamente para mostrar para a gente quem que nós somos, o que que nós estamos fazendo no mundo, como que é o processo da nossa vida diária. E aí, quando Um entra nesse... processo de mudança constante, né, Rômulo? Sim, o A todo medo, momento, o acordar de mudança. o medo, quando você tem uma tranquilidade de aceitá-lo, aceitar que tem medo, mas falar assim, eu tenho medo, mas eu vou continuar. Um passo de cada vez. Lentamente, a vida vai vir a oportunidade. É preciso a gente aprender a sentir a nossa respiração. Né? Lá atrás, Buda já falava isso. Ó, aquele que conseguir ouvir, sentir a sua respiração já dará um passo para a evolução. Então, é importante que a gente escute nosso organismo, escute esse organismo tão maravilhoso que o Criador nos deu. Né? A gente fica nessa, nossa, será que eu vou conseguir? Olha, e aí? Mas se a gente não começar a mudar, a perceber, né? Ah, eu estou engordando. Ah, eu estou inchando. Eu não sei o que eu faço. Poxa, eu como um pouquinho. Olha, eu estou comendo 300 gramas de comida. Eu estou fazendo um acompanhamento nutricional. Eu estou fazendo tudo direitinho. Mas eu não estou conseguindo emagrecer. Aí para pensar nisso. Você está realmente, você está fazendo, como é que está o seu emocional? Você está olhando para as pessoas e se comparando com elas? Quando a gente faz isso, a gente afasta do nosso eu. Não é uma mão, não existe impressão digital igual. Cada um é um. Igual. Então, se você não prestar atenção em olhar para si e perceber que não é ficar o tempo todo sendo bonzinho ou sendo malzinho, né? Ou sendo cruel. O importante é a gente aprender a falar na primeira pessoa. É entender, olha, eu não quero, ou eu quero, eu posso, eu não posso. Né? E muitas E vezes, conhecer os limites de segurança, né, Rômulo, que tem a sim, ver com o medo. a Os pessoa, nossos limites de segurança. sim, o nosso limite de segurança, ele nos dá respaldo para o processo de crescimento individual. Né? A gente fica tão, muitas vezes, preocupado com o coletivo. Nossa, o mundo está acabando. Aí começa chororô por causa de, vamos aí pegar aí para trás aí, política, não sei o quê, não sei. Daí a pouco que acontece? O nosso organismo fala assim: opa, preciso de ajuda para que o meu dono, né, para que essa pessoa possa voltar para si. Então o que ele faz? Ele aciona um radar, vem aquele mosquitinho Aedes aegypti e vai lá e tup, pronto, a dengue chegou de você. Mas Deus não presta, eu estou com dengue. Ou você estava numa posição de choro por alguém que morreu que você nunca nem ouviu falar, nunca chegou perto. A Rainha Elizabeth morreu. Ai, o mundo acabou. Vai, peraí, calma aí. É importante parar para Vamos pensar. explicar. E aí, eu tô colocando isso porque, só dando um exemplo, mostrando como que o nosso organismo trabalha com toda a situação energética externa e interna para que a gente possa olhar para a gente. E essa mudança, dessa potência que nós temos interna, ela vibra de uma energia maravilhosa. Está aí a radiestesia provando para a gente o nosso círculo de vibração de frequência. Que é o bom aproveitamento também de todas as situações, né, Rômulo? Porque se você fica muito na queixa, né, muito na dor, né, o amor está aí. Por que temos que agir sempre na dor ao invés de agir, se a gente pode agir no bom, se pode agir pelo amor? A gente tem que primeiro sentir a dor, ou temer a dor, ou ter medo de ficar nessa dor,
mas sempre na queixa, porque eu sou doente, eu sou assim, eu tenho isso, sempre ali naquela vitimização que leva para lugares que são lugares de medo. E acaba que se você estacionar o seu carro nesse lugar de medo, né, fazendo uma associação a dirigir, porque o ato de dirigir também gera medo, um congestionamento também gera medo, né? Como o congestionamento das nossas vias de corpo também gera medo. Uma congestão intestinal, uma congestão nasal, tudo no nosso corpo está apropriado e de células ali que estão movimentando, mas movimentando para nos trazer fluência de vida. Só que essa fluência gera medo. Porque se o metabolismo acelera, né, está falando ali de um aceleramento da pessoa, às vezes. Às vezes ela está querendo demais, está alçando muito, ou está abraçando o mundo, né, e não está dando conta de si, que é o que o Romo está falando. Está longe de você mesmo. E quando a gente fica longe de nós mesmos, os sentimentos que atordoam o mundo, atordoam a sociedade, que nos amedronta, eles vão estacionar dentro da gente também. Como se fosse uma esponja e sugasse ali aquele medo que está rodeando ali no entorno. Então, se a gente souber aproveitar, né, bem a condição geradora, né, das circunstâncias que o medo tem, as possibilidades ali que a gente não está assumindo por medo, mas é porque não é possível para nós. O que é possível para vocês? Pergunte para si, pergunte para o seu corpo, o que é Aproveitando, possível para mim, aproveitando que você está né? falando de pergunta, as pessoas estão abertas a perguntas. E você, olha aí, se tiver Isso alguma aí. pergunta, né? Isso mesmo. E também a gente pode deixar as perguntas ou pôr no direct, ou meu, ou do Rômulo, que depois a gente vai estar respondendo também. E se quiser fazer agora também, a gente vai estar aí para trazer, né, à luz dos nossos pensamentos aí, tanto da psicologia, das terapias, para a gente trocar com vocês, tá bom? Também. Então, nós vamos tentar abrir saberes aqui, não só os nossos. Abrir, que eu falo de abrir para dar abertura para novos espaços, né? Novos espaços na vida da gente. E que os bloqueios, que os medos façam parte. Não é ruim, é até bom, porque é ele que nos dá o nosso limite de segurança, que eu falei ali agora há pouco com o Rômulo, né? O que realmente eu posso? Eu posso pisar aqui ou eu vou pisar atrás, eu vou esperar a minha hora de dar o passo à frente. Tudo tem essa hora, tudo tem o seu tempo, a posse do direito também dos seus limites, de conhecer quem você realmente é. Isso nos Sim. traz segurança. E é essa segurança que vai trabalhar a autopreservação. O que é autopreservar-se? Fala um pouco, Romulo, para eles, da autopreservação. A autopreservação é, primeiramente, eu vejo na nossa visão, é manter o equilíbrio emocional, físico, psíquico. Mas esse equilíbrio não é fácil, porque o tempo todo estamos sendo bombardeados, tanto por mídia social, quanto com alimentações que não saudáveis, e aí até eu entro numa situação delicada quando a gente fala, né, que na leitura corporal a gente entende que uma alimentação saudável não é uma maçã ou um chips, mas sim aquilo que o nosso organismo precisa naquele momento, né? Então, quando a gente está ali presente, compreendendo o que está acontecendo naquele momento, olha, eu quero água ou eu quero comida? Eu quero dormir ou eu quero um alimento? Eu quero. é, mas eu não posso pensar assim. Eu trabalho o dia todo, tenho só no horário do almoço ali, eu tenho que comer rápido na hora. Ok, mas mesmo assim,
a gente pode ter presença. A importância da autopreservação é estar presente onde você está. Estou comendo, estou presente com a comida, estou ali presente. Estou trabalhando, estou presente no meu trabalho. Ah, estou ali. E compreender que tudo que acontece ao nosso redor, ele vem para agir, porque nós chamamos, nós pedimos. É, não tem como falar, mas aquela pessoa estava, eu estava caminhando numa praça lotada de pessoas e veio um e me derrubou. Poxa, tanta gente foi derrubar logo eu. Aí é onde o povo fala, você realmente estava se preservando? Onde é que estavam os seus pensamentos? Você estava ali caminhando corretamente? Ou você estava lá no mundo da lua pensando no vídeo, ou pensando numa outra coisa? Porque se você tomou uma pancada, na leitura corporal a gente fala assim, oh, é tomar atento, acorda, perceba-se, olha o que você está fazendo. Então, é uma energia que houve, que veio para te dar aquela situação e é muito interessante. Quando você está, por exemplo, está com um machucado, uma unha machucada, você machuca o dedo do pé. É uma maravilha. Porque aquilo, toda hora, você bate o pé, alguma coisa cai no pé, o sapato só aperta naquele lugar. Você fala, poxa, mas só acontece isso? Quanto eu não perceber que essa dor está me formando algo, ela não vai passar. Ah, eu posso tomar um remédio, posso ir lá isolar e fachar, que aquilo vai melhorar. Remediar. Melhorar, não sei. Remediar é outra conversa. Agora, a compreensão e entendimento fará com que o organismo fale assim, olha, beleza, ok, bola para frente, segunda coisa. Então, essa autoproteção, ela vai assim, ela é uma coisa, vamos colocar assim, para mim é uma Ela nos palavra-chave. convida, né, Rômulo? É, Ela nos convida ela é simples. para ver o real contorno da gente, a autopreservação. Ela nos convida para ver o que está ao entorno da gente, para a gente não agigantar o medo e fazer dele algo que ele é real. Ele está ali. Talvez aquele toma atento que o Romulo falou da caminhada, foi um toma atento porque você está aprisionando o sentimento dentro de você e não está dando conta dessa nuance. É. Às vezes por um receio que é vivido por achar que vai correr risco, ou às vezes por um temor que vai achar na vivência da gente, o que pode surgir se eu fazer isso, né? E se eu for lá e falar com ele, né? A relação não está boa às vezes, e eu vou caminhar para esvair, para expurgar aquilo ali que está me contendo dentro de casa. E aí, o que acontece? Os informes vão vindo, os toma-atentos, como o Rômulo falou, de uma trombada ou de cair, vão vindo. E aí, aqueles toma-atentos dão um insight, que a gente fala, né? Vem uma luz aqui na cabeça da gente. Então é por isso que eu não estou conseguindo falar isso com ele. Isso que está me dando medo E de muitas, chegar até no meu chefe e falar que eu quero mudar de cargo, e a gente não né? consegue muitas vezes perceber os sinais. Porque uma pancadinha dessa de toma atento pode nos aliviar de uma pedra nos rins, pode nos aliviar de um colesterol alto, pode nos aliviar de uma cistite, de uma colite, né? Coletíase, quer dizer. Então, você vê que essas coisas acontecem para poder o que eu, ó, Fica melhor isso aí, Rômulo. As pessoas que estão aqui não têm o conhecimento da leitura, não, eu estou né? dizendo que o corpo ele trabalha ele é tão organizado, ele é tão Ele é uma organizado, engrenagem, ele é um isso aí. equilíbrio, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com o biomagnetismo, a gente trabalha com pares de ímãs que utilizam o quê? Trabalham a regulação do pH do nosso organismo. Então a gente busca observar onde está o problema, onde está a região do corpo que está ácida e a região que está alcalina, para poder fazer a compensação. Então, o que acontece? Como que acontece isso?
Para poder gerar uma doença, uma patologia, o vírus precisa que o ambiente esteja preparado para ele adentrar. Nenhum professor chega numa sala de aula sem ninguém, sem nada, e já começa a dar aula. Quando ele chega, a sala já está pronta, já está limpa, está com luz, está com quadro, está com giz, né, ou com caneta, a caneta, e ele entra e dá a aula. Assim também são os vírus e bactérias. Eles só adentram quando o ambiente está propício para atuar. Então, quando eu falo dessas doenças e falo dessas coisas, é que o nosso organismo está descompensado. Nosso corpo está descompensado. Então, o corpo está ali quase já fazendo uma patologia para que você retorne a si mesmo, para que você possa acordar para o seu real objetivo de vida. Nós E temos o um. que está impedindo, completando, Romo, e o que está impedindo a gente de chegar até nós mesmos é o sentimento medo. O medo, às vezes, nos mobiliza de tal forma, nos dá um pavor tamanho, que ficamos desconectados de nós mesmos. E nessa desconexão do pavor, que é além do medo, que é algo acima do receio, né, no sentido de agigantar as coisas que estão acontecendo, o que acontece? Ela vai te levar à inação, né? Vai te levar a mobilizar, a ficar parado, e você não vai conseguir nem escutar os sintomas que o seu corpo está fazendo, a não ser que chegue numa emergência, e isso já está num grau muito elevado de uma dor que já se tornou patológica, Quantas né? pessoas chegam e falam assim: ah, eu tenho uma saúde de ferro, né? Bate assim no braço e fala assim: 30 anos, 10 anos, 5 anos sem ter ido no médico. Olha, isso é uma situação muito delicada. Não estou falando que ninguém tem que ficar doente, não. Mas é praticamente impossível não ter um sintoma neste mundo, nessa era que nós estamos em processo de mudança geológica, física, política, social. Não dá. O organismo precisa de movimento, precisa de sintomas. Porque por mais que a gente esteja presente com a gente, acontece alguns deslizos e esquecimentos que é necessário um toquezinho, ou abuso. O corpo fala assim, opa, para, calma e dá uma resfriada, né? Então, tá muito tempo sem sentir nada, é melhor parar e observar que os sintomas estão aí. Alguma coisa tem que acontecer. Nem que seja uma unha encravada, um fungozinho no pé, ou uma coceira. O corpo reclama sempre, porque ele quer o que a gente mude o tempo todo. É necessário, como eu falei da água parada, da das más águas, que a água circule. Nós temos que circular essa água dentro da gente. E muitas vezes não precisamos daquela grande cachoeira, não precisamos daquela grande movimento. Quantos projetos de vida que a gente faz o tempo todo e não consegue sair, atuar nele. Mas então, o convite para o despertamento, para sair desse movimento, é dar um pequeno passo. Começar Dá pequeno. um passo à frente, né? Dá um passo à Pouquinho, frente. pouquinho. Não precisa de muito, não. Não, eu como muito, não sei o que eu faço, tal. Então, começa de vez em quando soltar o garfo. Começa a sentir a comida. Começa a comer. Às vezes, come a colher e levanta da cadeira. Sai de perto do prato. Ou você coloca. E esse, né, Ron, esse gatilho da alimentação que ele está trazendo tem a ver com os estados de medo ligados às ansiedades, né? Porque o medo ele permeia por várias nuances, e a ansiedade é uma delas. A ansiedade, ela vem muito acoberta, às vezes, por um medo de sentir-se bem consigo, mas, ao mesmo tempo, por uma precipitação ali do futuro, de uma pensação de que eu tenho que ser daquele jeito, e a ansiedade está tão grande
que a gente não enxerga qual o sentimento que está ali atrás dela. É, Se é uma vergonha, se é um medo, se é uma insegurança, se é um temor, se é um receio, ou se é um medo de ter o medo também, né? Fala um pouquinho do medo de ter o medo, Romulo, para é, gente. O que é o medo de ter o medo? só completando o que você falou antes aí, eu vou falar sobre este, que a gente também fica naquela vivência de eu tenho que cumprir tudo, eu tenho que dar conta de tudo, né? Fica ali, eu preciso dar conta de tudo, e aí fica ali, e quando a gente não começa a não dar conta, começa a não cumprir aquilo que a gente tem, começa a ter medo excessivo, e aí começa, muitas vezes, quantos de nós já passamos por um processo de uma situação real de medo ou de perigo grave, e aquilo nos torna, dá um impacto grande da gente, né? Uma coisa séria, só que, passados algum tempo, algumas coisas acontecem próximas que nos lembra daquela situação, nos lembra de situação que nós vivemos que gerou aquele medo. E aí a gente começa a ter medo de ter medo. E começa a passar por isso. E aí fica, aí fica, aí fica, aí fica. E aí, muitas vezes, às vezes você está dentro de um prédio, um edifício, alguém comenta para você: Nossa, você viu o elevador que caiu, que explodiu? Matou tantas pessoas, aí você já estava com medo de uma coisa totalmente fora, você pega aquilo para você, e quando você assusta, começa a criar uma claustrofobia, começa a ter medo excessivo, e aí começa a Agorafobia. vir uma síndrome de pânico. Por que a síndrome de pânico ela vem? Para poder o quê? Ó, muda. Não, não é assim não. O medo de ter medo gera uma fobia tão grande que chega a dar uma síndrome de pânico, dá excessivas Que na falhas dos psicologia a rins. gente chama de agorafobia, que é diferente da claustrofobia do elevador, Sim, entendeu? O medo de ter medo está ligado à agorafobia, a fobia do momento, que é o que você falou, né? sim. Porque aí eu faço que às vezes pega um gatilho. Aquilo ali é um gatilho para poder despertar É, o algo. engarrafamento de estrada, por exemplo, né? É, Um engarrafamento de São Paulo lá dentro, ou Belo Horizonte, que é aí onde você está, né? O que passa na cabeça da gente naquele engarrafamento, né? A sensação de estar engarrafada, né? Isso para o inconsciente também fala muito, né? A sensação de estar aprisionada, que é o medo de ter medo. É a sim, prisão, a nossa pior prisão é a mental, que nos leva a corredores estreitos e a gente, eu falo por mim, né, de não conseguir sair desses corredores. E aí precisa da ajuda do outro, do companheiro, do terapeuta, né, do amigo ali naquele momento, porque uma crise de pânico hoje, o que acontece? A sensação de incapacidade é tão grande que você mobiliza até mesmo no engarrafamento, ao sim. ponto de você não conseguir nem ligar o carro de novo na hora que é para fluir o carro, É. de mobilizar mesmo, né? Uma situação bem interessante que eu gosto de relembrar é de uma pedalada. Muitas vezes a pessoa vai para uma trilha, é convidado para uma trilha, e aí ela vai, eu vou, pega a bicicleta, pega aquele material, aquele equipamento todo e vai para a trilha. Só que quando está pedalando, o corpo começa um movimento orgânico e gera um cansaço, gera um físico, porque o corpo não estava naquele movimento normal. Então chega um momento de exaustão, que está exatamente no meio da trilha. E aí a pessoa fala assim, eu não aguento mais, eu vou. Aí começa a pensar em um monte de pessoas que ajudou ali, que estava ali chamando para ir, eu vou matar essa pessoa, eu não aguento mais, eu vou pegar essa bicicleta e vou jogar no mato. Aí você para e pensa, poxa, se eu jogar a bicicleta fora, eu vou ter que voltar tudo a pé. Aí vai ser pior. E se eu daqui onde eu estou voltar para trás, vai ser pior, porque eu vou ter que andar aquilo tudo. E eu não sei se eu estou no meio real do caminho e eu vou estar sozinho. Aí é onde que entra o quê? Entra o caso do terapeuta. Aquele terapeuta do nosso lado, aqueles ciclistas que pedalam lá
direto, que nem tá suado, chega para do lado e fala assim, ô, embora, pega aqui na. Não, não, você dá conta, vamos lá, empurra a pessoa e pega, a gente vai, você consegue, força, e aí você pega e vai. Porque é isso que é um trabalho terapêutico, é isso que é um trabalho nosso, de estar ali, ô, tá, eu sei que é o processo. Impulsionando, né, Rômulo? Sim, Impulsionando para que o outro se sinta capaz, por si só, de lidar com os medos que permeiam na cabeça e no corpo dele, exato. que colocam nesse lugar de incapaz de alçar, ou de pedalar, ou de dirigir, ou de ir ao mercado, ou de ir numa padaria, que mobiliza de tal forma que, às vezes, é por ignorância de algumas pessoas, reduzir totalmente o que é o medo. Não, eu tenho que enfrentar meu medo. Não, não tem que enfrentar. Enfrentamento só vai gerar pior situações para o seu corpo, que você depois não vai conseguir lidar com aquilo. O É, enfrentamento, às vezes, ganha gera até. gera um Pode falar. colesterol alto. O E gera um colesterol abdômen nosso muito cresce. elevado, que é aquilo que você É, está falando. Mas eu tenho abdômen alto e não sei por que eu tenho. Porque está no enfrentamento, seja do medo, da ansiedade ou da vida. Ah, mas eu faço dieta, eu faço ginástica, eu faço isso, que é o que você colocou, e não consigo perder o abdômen. Está ligado a esse enfrentamento do medo, da ânsia, do muito querer e não conseguir realizar, justamente pelas nuances de um temor ou um receio que fica na cabeça ali, naquela masturbação mental que não sai da cabeça. Então, isso às vezes faz o quê? Esse temor faz com que a gente mobilize e não consiga nem mesmo pedalar. Continuar uma pedalada que é de 50 km, né? Para mim é muito, né? Nem 20. Mas, assim, se eu pegar para fazer, eu vou tentar. Mas se eu ver que não é, e tiver aquela pessoa lá atrás, igual o Romulo falou, apoiando, impulsionando, dando força para a gente, nós vamos conseguir. Esse é o trabalho do terapeuta. Impulsionar, do psicólogo, do terapeuta integral, do terapeuta da leitura, da área da saúde, daquela pessoa que está do seu lado e funciona como ocupa um papel de terapeuta às vezes. isso. E E é você nem muito, sabe, e porque é às vezes muito, aquelas palavras que você está precisando vêm das bocas que você julga menos, menos saber, que não tem saber, mas tem sabedoria de vida. E ela vai te impulsionar, ela vai te tirar do medo. Você não sabe quem está ao seu lado ali e o que ela está falando, né? Se vai te servir e serve, porque te acolhe. Nesses momentos de medos, a gente precisa de acolhimento. Nos momentos de ansiedade maior, precisamos de acolhimento também. E emitir os nãos nesse momento fica difícil. Falar que não sabe, que não consegue, né? E é necessário emitir esses nãos também. O medo bem aproveitado é aquilo que eu falei. A gente arreda, olha de novo, respira, sente e vê. Isso aqui não é para mim realmente. Ou isso aqui é para mim e eu posso e eu vou tentar de novo, e né? uma coisa que a gente pode pensar sempre é como eu atuar da melhor forma para este medo na minha vida. Primeiro, acolha-o, aceite-o, aceite que você está com medo. Depois, entenda qual o motivo desse medo, para que eu estou sentindo medo. E a partir disso, começa a analisar e questionar e pensar como fazer para mudar isso. Qual o São passo os que eu propósitos, né? preciso? Qual o É o passo que eu para quê. posso? O que eu tenho que fazer? A partir disso, a gente começar a observar e aceitar que nós temos polo positivo, negativo.
nós temos altos e baixos, que nós somos luz e sombra. A partir do momento que a gente consegue, nós temos facilidade em falar dos nossos pontos negativos, mas falar do nosso positivo é muito difícil. Então, para auxiliar no medo, é necessário proatividade. É preciso despertar esse lado luz. É preciso deixar que a alegria renasça da gente, a boa vontade, a nossa olhar com bons olhos para o dia, perceber que o sol nasceu, é um novo dia, perceber que o futuro está lá na frente e que quando nós chegarmos nele, ele vai ser presente. Então, o presente é o único momento que a gente vive, é o único momento que a gente existe. É necessário perceber isso. O medo, ele é maravilhoso quando utilizado com sabedoria. Uma Ele dá frase, estabilidade, sim, uma frase ele que as traz até pessoas, estabilidade é, psíquica. as pessoas brincam quando, né, como nós somos mineiros, quando vai no mar, fala, cuidado com o mar, presta atenção. O mar gosta de quem não tem medo dele. Porque quem não tem medo, ela pega fácil. Agora, quem tem medo, respeita. O medo trabalha o nosso respeito, trabalha a nossa justiça, trabalha o nosso É aquela recuo. fala também, aquela fala de mineiro, Romulo. Vamos dar uma redadinha. Dá uma redadinha, né? Essa fala de mineiro, ela é muito precisa. Ela trabalha os nossos limites de segurança. E é dentro dos limites de segurança que vem as nossas crenças que estão ali, aquele ranço, entendeu? Arraigadas de introjeção e projeção de medos de pai, de mãe, de tio, ou de um professor, ou de alguém Que é que importante, colocou medo. e é importante a gente entender de onde que veio esses medos. É importante entender, poxa, eu não tenho um violão, mas não consigo tocar. Será que lá no passado, quando você estava lá na fase de desenvolvimento, alguém chegou e falou para você assim, ah, você não vai conseguir tocar isso nunca. E aí você travou? Ah, eu me sinto horrorosa. Todo mundo me chama, fala que eu sou modelo, mas eu sou horrorosa, né? Com perdão da palavra, a pessoa fala assim, uma pessoa chega para outra e fala assim, ah, nossa, mas você é tão bonita, tão gostosa e fica desse jeito. Tem mulheres que ficam revoltadas se você falar uma coisa dessa, se sentem extremamente ofendidas. E isso, Principalmente agora, né, Rômulo? A gente tem que ter muito cuidado com essas falas, porque sim, tudo agora está gerando não só preconceitos estabelecidos, que é o que a gente está falando das crenças limitantes, que são geradas por medo, mas também da violência com a mulher. Então, tudo agora é o direito da mulher. Então, temos que ter essa escuta também nessa fala, porque a gente distorce as falas da sim. pessoa. Às vezes a pessoa está apenas Distorce fazendo um por elogio. preconceitos. Às vezes a pessoa está fazendo um elogio singelo, respeitoso. Mas às vezes a pessoa ela tem uma cultura pequena na literatura portuguesa e o que ela tem é aquilo para oferecer. E aí, se a gente não tiver a compreensão de perceber o que realmente a pessoa está dizendo, entender o nosso limite, se a gente não tiver centrando na gente, isso trava, atrapalha, incomoda a nossa vida. É importante que nós tenhamos a atenção em quem somos, o que eu realmente quero, o que realmente está acontecendo para que possa gerar esse distúrbio, essa coisa que a Lívia acabou de falar, dessas crenças limitantes. Né? Será que o que aconteceu no meu passado para me gerar isso? O que está acontecendo no meu entorno, na sociedade, que eu estou assumindo essa situação? É onde que eu falo assim, olha, é importante ter a atenção, é importante de perceber que o medo ele é uma coisa que veio para nos ajudar. Ele é importante, né? Muitos hoje, nós temos aí, por exemplo, as construções, enormes sistemas de segurança, por causa de quê? Por causa do medo.
É o medo que faz criar essas situações de segurança e proteção. Então ele não é ruim. Então, reconhecer, perceber que ele é bom e descobrir que ele está movimentando a potência de que eu sou, de que eu tenho capacidade de mover, quando às vezes eu entro no modo de comparação do outro, que eu começo a entrar numa inveja, né? A gente entende a inveja como uma palavra dupla, de duas palavras. Ruim, veja. Veja você. Você está vendo ali no outro aquilo que você tem. Você está enxergando. Nossa, que a pessoa é bela, é bonita, mas é você está vendo o seu reflexo. É o reflexo seu que está ali. E se você se sente ofendido com algo que alguém fala, ou se sente revoltado com alguma coisa, analise a sua vida. Existe um grande mestre, né? Para mim é o maior mestre de todos os tempos, da antiguidade e da atualidade, que é Jesus. Ele falou uma coisa: por que você enxerga no olho do outro o cisco, enquanto existe uma trave no seu? Você só vê no outro, a gente só enxerga no outro aquilo que nós temos, seja bom, seja ruim. Vamos analisar essa balança do equilíbrio. Nosso corpo precisa de equilíbrio, água precisa de equilíbrio. Se a gente pega, por exemplo, tá com essa garrafinha de água aqui, ó, a água tá ali, ó, eu posso balançar o que for, ela volta para o equilíbrio. Olha, ela vai sempre para o equilíbrio, não importa a posição que eu coloco, ela sempre vai ficar em equilíbrio com a terra. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar nesse equilíbrio orgânico. Ah, vamos parar, respirar, sentir o ar, né? Beber uma água. Tô com medo Eu mesmo. penso que a gente poderia até aproveitar esse parar, respirar, beber uma água, para fazer uma prática agora com eles aqui, com os que estão com a gente agora. O que Boa. você acha? Está me vindo. Você sabe que eu sou de estalos, né? Ótimo. E essa sensação de ser invadido, de desequilíbrio, né, que gera várias disfunções orgânicas no nosso organismo, e muitas vezes por achar que a conduta do outro está sendo desrespeitosa com nossas águas paradas, que fala das más águas, né, que são as mágoas. As mágoas vêm dos ressentimentos, e os ressentimentos vêm também dos medos. O sentimento de medo deixa uma porta aberta, às vezes, em algumas situações, que nos levam com a sensação de estar sendo invadido, a sensação de desrespeito, mas às vezes nós mesmos estamos cometendo desrespeito com nós mesmos, por não conseguir apropriar daquela situação que a gente está vivendo, e aquela forma que o outro traz uma agressividade. E essa água vai parar, que a mágoa vai acontecer, os ressentimentos vão acontecer. E isso independente da decisão que você, da porta que você abre ou da porta que você fecha na sua vida, da escolha que você faz, né? Se igual o Romulo falou dos paraquês, os paraquês são os nossos propósitos de vida. Então, impor esses limites também, né? Em vez de impor esses limites de ter que, fazer a pergunta do para quê, respirar, pôr os pés no chão, vamos colocar todos os pés no chão agora, pôr os pés no chão e sentir que o nosso pé vibra presença. É ele que vai trazer você para o agora. É ele que vai trazer você para a escuta de si, que é o que o Romulo falou muito bem. É os pés que vão nos dar a nossa fluência de aonde realmente eu vou, do nosso caminhar, né? Então, uma respiração agora profunda, todos vocês vão fazer essa inspiração e trazer essa presença para os pés, sentir esses pés de apoio, né? Que o medo que permeia aqui no meu corpo, que eu possa acessar o medo
mas que eu consiga trazer para os meus pés o meu limite de segurança. O que é seguro para mim? O que é seguro no meu caminhar? Invoca agora esse poder de segurança. Desperta agora as suas potencialidades. Desperta agora o que você realmente quer para você. Para você conseguir caminhar, sim, no medo, mas sem enfrentá-lo. Uma respiração profunda, solta o ar, sente seus pés e sinta a pulsão no seu corpo. Seu corpo pulsa com sentimentos, com medo, com angústia, ansiedade, mas com desejo de vida, com pulsão de vida. Então, por mais que nós possamos ter medos, nós temos pulsão de vida. E é essa pulsão de vida, que vem lá do instinto, que vem lá do nosso inconsciente, ela também nos fortalece. Ela também nos traz a real situação e qual a dimensão desse medo aí também. Então lembre sempre de respirar e trazer para si e para si e por si um limite de segurança, que nem tudo a gente tem que fazer. Que o medo ele faz parte e a gente pode ter com a gente a nossa própria segurança. Bem, eu finalizo aqui, Romulo, e agora eu queria umas palavras suas para trazer mais limites, não limites de tolir, mas limites de estar consigo, para as pessoas saberem lidar com os medos como algo natural e aproveitar bem do medo para trazer ele para si, para dar uma arredada quando precisar ou para ir adiante quando for necessário. Fechando nossa live, né? Eu falo que a gente pode pegar coisas simples, básico, atentar ao básico da nossa vida. 8 minutos de sol por dia, apenas 8 minutos. Beba água com calma. Faça dos alimentos o remédio que a gente precisa para a vida. E lembre, um passo de cada vez. Sempre um passo de cada vez. O tempo, ele não acelera e nem diminui. O relógio está sempre no mesmo tempo, sempre na mesma velocidade. Não há por que desesperar, não há por que ansiedade. Temos que necessário olhar para um pouco para dentro e ver o que realmente eu quero neste momento. O que realmente eu posso fazer neste momento. E ter a certeza que nunca estamos sozinhos. Muito obrigado pela oportunidade, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Espero aí algumas pessoas mandarem alguns aí depois do direct aí algumas sugestões, perguntas, sugestões para a nossa nova live aí que queremos aí passar sempre mais aí para frente. Em breve, né, nós vamos fazer aí talvez um encontro mais aprofundado, mais longo, presencial. E é isso aí. Presencial. Obrigado. E com trabalhos terapêuticos, né, Rômulo? E com trabalhos terapêuticos que vão dar posicionamento no medo. Mesmo no medo, a gente pode posicionar e pode dar o passo à frente, porque temos direito de ter medo também, como temos direito de alçar alguns voos e de dizer não, né? Sim, o não faz parte. O não, ele apropriado, ele vai nos trazer presença, que é o que a gente acabou de falar agora.
Eu agradeço a todos. Podem dar ideias aí para a gente estar trazendo um outro tema para vocês. E apropriem do direito de ter medo. E o não bendito, como diz Mahatma Gandhi, que você citou hoje na sua caminhada, né? Ele traz a gente para perto da gente. O não bendito, ele fala que é uma convicção que a gente é importante também para a gente, não só para agradar o outro, mas para agradar a si e por ainda evitar complicações. Então a gente às vezes diz muito sim, senhor, por medo. Então agora é a hora de emitir os nãos e colocar o para quê que o Romulo tão bem falou na vida. Para que eu estou aqui hoje? Isso aí. Gratidão a todos e Boa que vida. os comentários venham para a gente fazer uma próxima live aí. Boa vida a todos. Isso aí. Obrigada. Obrigada, Tchau. Rômulo. Boa Nada, noite. obrigado. Boa noite.